Olá, bom dia. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu sou Mário Gomes, sou gerente de diversidade, equidade e inclusão no iFood. Estou dentro da estrutura de impacto e sustentabilidade. Fazendo a minha audiodescrição, sou um homem negro de pele clara. Eu tenho um dread curto, com um mullet aqui que eu dei uma improvisada, uma inventada. Uso um piercing de argola do lado esquerdo do meu nariz. Estou com um brinco bem comprido do lado direito, com uma camiseta vermelha, que simboliza a cor do iFood, mas a frase aqui é: acredite no seu axé. Estou aqui no nosso estúdio e vim hoje prestigiar, aproveitar essa oportunidade de estar aqui com vocês no nosso Papo de Corredor, que é o podcast de iFood Benefícios. A gente está aqui também na Conar, né, comemorando aí esse evento gigante, o maior da América Latina. Eu estou aqui com meu amigo, meu companheiro de trabalho maravilhoso, Davi. Somos lá do time de diversidade, equidade e inclusão, como eu falei, e a gente veio hoje para falar um pouquinho sobre segurança psicológica aqui dentro do iFood e trocar uma ideia muito sobre como a gente trabalha essas nuances, como a gente trabalha essa ferramenta para que a gente proporcione um espaço onde podemos ser a gente mesmo, não é mesmo, Davi? É isso aí. Gente, bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Davi, sou do time de Diversidade, Equidade e Inclusão. Tenho o prazer de trabalhar com o Mário, né, pessoa incrível, e de trocar com ele também, né, sobre esse assunto tão importante que é a segurança psicológica. Mas antes da gente começar esse bate-papo, vou também fazer minha autodescrição. Então, sou um homem preto, tô usando uma camisa branca, tô com uma calça preta, uso barba e o meu cabelo ali é um cabelo médio, mais ou menos do tamanho da maquininha 1, tá? E tô usando um óculos laranja. Muito bem. Esqueci de falar que tem um barba, sabia? Gente, eu uso barba também, já tem um tempo, é o meu xodó, enfim. Mas vamos lá. Primeiro, eu queria só lembrar para vocês que aqui é uma dinâmica de perguntas e respostas. Então, a gente tem um slide com o QR Code aí para que você possa fazer, né, a pergunta, quaisquer que seja. Estamos aqui preparados para poder interagir com vocês. E aí, o que eu pensei aqui, Davi, eu acho que antes da gente começar a discutir um pouquinho sobre a forma como a gente trabalha dentro da nossa cultura no iFood, acho que é legal a gente trazer um pouquinho do conceito, o que é nessa segurança psicológica, né? De onde vem, o que parte. E eu queria perguntar para você, assim, na sua visão, o que é a segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho. Bora lá. Eu acho que, antes de tudo, acho que segurança psicológica, né, é uma vertente de saúde mental, mas não pode ser considerado também como um fator de saúde mental, porque está correlacionado a fatores externos. Então, quando eu falo de segurança psicológica, eu estou falando de um ambiente onde eu possa ser de fato quem eu sou, sem precisar performar, né? E aí tem vários dados que vão falar de performance no ambiente de trabalho, né? De como mulheres adentram espaços onde majoritariamente são ambientes masculinos e há uma performance ali em relação a desenvolvimento, a encarreiramento, onde pessoas LGBTQIAPN+, também precisam dessa performance. Inclusive tem um dado super importante que fala, né, que mais de 60% de pessoas LGBTQIAPN+, não falam sobre sua orientação sexual ou identidade de gênero dentro do ambiente corporativo por um fator de microagressão ou violência simbólica. Então, resumindo aqui, né, eu poderia trazer, e a gente utiliza lá no iFood, estudos da professora Amy Edmondson, que é uma precursora em relação à segurança psicológica, que ela vai determinar alguns fatores que são super importantes em relação a esse tema. Então, se eu puder trazer aqui, primeiro, a gente tem um fator de inclusão e segurança, a gente tem o fator de aprendizado e segurança, contribuição em segurança e desafio em segurança. Resumindo, né, a gente tem que propiciar um ambiente onde as pessoas elas se sintam incluídas, onde elas não sintam medo de errar para que elas possam se desenvolver e que esse ambiente ele seja minimamente atravessado. A gente está falando aqui de aspecto social, né? Então, todos os dias a gente não pode falar em garantia de ambientes, em ambiente 100% seguro, porque a gente está falando, né, de letramento, de vieses inconscientes, de pessoas que vêm da sociedade. Então, todos os dias a gente tem que trabalhar para que a gente consiga minimizar esses vieses, essas violências simbólicas que acontecem todos os dias dentro dos ambientes corporativos. Ótimo, muito bom de ouvir. E a gente fala muito sobre o que você trouxe, não é o fator interno. E sempre a gente tem, primeiro, as narrativas e os atravessamentos que nos trazem até aqui, mas o ambiente ele acaba, às vezes, nos moldando. Por isso que é importante a gente ter um autoconhecimento de quais são os fatores que eu preciso trabalhar para ter esse espaço. Mas, obviamente, ele não parte só de mim.
E aí acho que seria muito legal a gente contar um pouquinho como a gente fomenta, como a gente, dentro da nossa dinâmica do iFood, que é uma dinâmica super acelerada de muitas mudanças, vamos dividir um pouquinho o que a gente faz hoje, o que a gente fomenta, para que a gente consiga proporcionar um espaço melhor para as pessoas. E eu falo isso para vocês do meu lugar mesmo de fala. Estou no corporativo há 25 anos, então eu vim de um lugar também onde até o processo seletivo era: não fala que você é gay porque pode ser que não te contratem. Ou por tantas vezes a gente ser a única pessoa negra, a única pessoa LGBTQIA+, num espaço que a gente frequenta. E aí, nesse momento, quantas vezes eu já entrei mudo e saí calado de uma reunião com medo de falar e medo do julgamento e as pessoas entenderem que não era aquilo. Então, internamente, mas obviamente o ambiente também não me proporcionava. Porém, eu falo isso com bastante orgulho, que o iFood é um lugar onde eu posso ser o mesmo. Eu uso umas roupas bem ousadas, eu falo mesmo, se eu concordo, se eu não concordo, se eu tô discordando daquele assunto, se a minha ideia foi essa época que eu falava: não vou perguntar uma coisa que não faz sentido. Se não faz sentido, eu vou perguntar a si mesmo, porque pode ser que eu aprenda, alguém que está ali também vai aprendendo. Então eu queria dividir um pouquinho com a nossa galera o que a gente tem feito, coisas bacanas para poder propiciar, fomentar esse espaço cada vez mais seguro para nossa galera. Boa, Mário. Eu acho que a primeira coisa, o primeiro questionamento que a gente tem que fazer enquanto pessoas de RH, né? Hoje a gente faz parte do time de diversidade, equidade e inclusão, fica dentro da estrutura de impacto social, mas a gente está falando aqui para RH, né? E eu vejo muitas pessoas de recursos humanos falando: putz, eu escolhi recursos humanos por amor porque eu gosto de gente. Quando a gente pensa em ferramental de recursos humanos, em qual momento, em qual parte ali dos ferramentais que a empresa provê, a gente fala de segurança psicológica? Esse é uma provocação mesmo, porque é muito difícil a gente ver falar de segurança psicológica, como que as pessoas têm uma melhor jornada dentro da organização, né? Não só no momento de atração, e aí não só falando que segurança psicológica é para grupos subrepresentados, segurança psicológica é para todos os grupos, né? E eu acho que o sentimento de pertencimento, aliás, vou mudar aqui o questionamento, quando você não se sente pertencente, não se sente incluído, esse sentimento é um sentimento universal que eu acredito que todo mundo que está aqui já sentiu e sabe o que não é se sentir querido dentro desse espaço. Então, a partir daí, a gente já começa falando sobre empatia. E aí, falando de ferramentas, então, hoje o iFood tem uma preocupação específica em relação a esse tema. Então, a gente tem um ferramental, e aí são várias ferramentas que a gente utiliza. Um deles é o ISP, que é o Índice de Segurança Psicológica, que a gente vai fazer anualmente. E a gente vai olhar para todos os grupos, né? Pessoas cis, pessoas héteros, pessoas negras, não negras, trans, pessoas cis, pessoas PCDs, pessoas não PCDs, e a gente faz um comparativo de como que está a jornada para cada grupo, né? Em relação à comunidade identitária. Será que tem algum tipo de atravessamento, em especial, que a gente precisa ficar mais atento? Para além disso, tem outras ferramentas que são super importantes. Então, hoje a gente tem uma pesquisa de Pulse, né, que chama Fala Aí, e a Fala Aí, ela vai metrificar vários fatores dentro da jornada desse colaborador, inclusive com perguntas de diversidade, equidade e inclusão, se a pessoa ela se sente segura e pertencente no espaço organizacional. Além disso, a gente também tem o time saudáveis, que aí a gente vai falar um pouco sobre como que funciona melhor para cada pessoa, entendendo que cada pessoa tem o seu fator identitário. Então, quando eu falo de times seguros, ele vai falar, né, do ponto de partida dele, ele vai falar quais que são os horários que funcionam melhor para ele, quais que são as formas e metodologias de aprendizado que funcionam melhor para que essa pessoa se desenvolva. E a gente está falando, Mário, de algo super importante, né, quando eu falo desse combo de ferramentas e incluindo liderança, que eu preciso conhecer a pessoa de uma forma mais profunda e não linear, não processual. No sentido de, eu tenho feedbacks formais. Não. A gente quer conhecer essa pessoa além do universo corporativo. Total, concordo plenamente. Inclusive, de treinamentos, né, de imersão de liderança que eu fiz, a gente aprendeu, e isso é uma marca minha hoje também, de como fazer a linha do tempo com todas as pessoas que você vai trabalhar e se relacionar, em especial as pessoas do seu time, as pessoas que você vai liderar.
E a linha do tempo, ela parte mesmo de onde eu nasci, de onde eu venho, né? Qual é o nome da minha mãe e do meu pai, quais foram qual é a minha história, né, de vida até ali e também qual é a minha jornada profissional. Eu acho que a partir do momento que você começa a criar essa relação de aproximação e principalmente o que você falou aqui, tirando o lugar de que a gente está ali para trabalhar, acho que o resultado ele já é fato, a gente sabe qual é o nosso papel e compromisso. Mas quando você fala de criar essa aproximação e romper essa barreira de humanizar essa relação, ela é uma responsabilidade nossa enquanto liderança. Eu preciso conhecer profundamente as pessoas que trabalham comigo, porque isso facilita ou principalmente me traz insumos para que eu possa, em momentos mais difíceis, onde de repente eu vejo aquela pessoa mais quieta, aquela pessoa travada ali por algum motivo, eu consigo também entender e apoiar e trazer luz para ferramentas que possam fazer com que ela evolua. Então, a linha do tempo também é uma ferramenta que eu utilizo muito e isso a gente fala muito, né, Davi, sobre as relações de confiança que são importantes de ser seladas entre as lideranças e entre as equipes. E é muito interessante isso, porque a gente está no momento de rompimento de diversas barreiras e principalmente a própria relação de trabalho, ela também vai passando por esse processo. E a gente tem que entender que, antigamente o Mário falava, não, gente, ó, vocês vão me ver aqui trabalhando de terno, de gravata, vocês me encontrarem na rua, vocês vão me ver andando de skate e cheio de tatuagens, as pessoas falavam, nossa, sério? Hoje eu não separo mais, eu sou a mesma pessoa, eu vou com a mesma roupa do skatista para o meu trabalho, me sentindo seguro de estar feliz ali, e não faz sentido eu distinguir o Mário pessoal e o Mário profissional, porque é a única pessoa que está ali. E quando eu chego ali, a gente precisa, quando a gente está trazendo para o lugar de diversidade, inclusão e equidade, quando a gente fala de ambiente seguro, a gente está falando inclusão, né? Não é só ser diverso, mas inclusão. E a gente, obviamente, a gente está num momento de muitas mudanças, ainda existem situações, né, onde as pessoas entram, puta, que bacana, é diverso, mas quando ela chega lá, enfrentam uma solidão racial. E isso faz com que ela, de certa forma, por não ter uma identificação, não se sinta pertencente para aquele lugar. E aí, Davi, queria só até aproveitar para a gente ter a interação aqui com a galera. A Juliana perguntou, e acho que você já respondeu boa parte, e a gente trouxe aqui alguns fatores, como o iFood garante que a cultura de segurança psicológica seja realmente vivenciada pelos colaboradores e como isso é incentivado. Então, acho que faz sentido a gente fazer um recapzinho aí, passar as frentes que a gente toca. O que você acha? Bora lá. Eu acho que é a pergunta de milhões, assim, de diversas empresas, que é um desafio, e é um desafio constante. A gente vai perseguir esse compromisso, né, em manter ali um ambiente seguro, de segurança psicológica, e que as pessoas se sintam pertencentes dentro do iFood. E para isso a gente vai trabalhar de diversas formas e diversas frentes. A gente tem uma campanha no iFood que chama Além de. Então, é uma campanha que a gente vai trabalhar também conscientização, quebra de vieses inconscientes. E para além de épocas sazonais, então, por exemplo, eu tenho o mês da consciência negra que está chegando, todas as empresas vão falar de consciência negra. Setembro, né, eu vou falar ali de pessoas com deficiência, março, mulheres. A gente funciona de uma forma diferente, a gente vai falar de diversidade, equidade e inclusão o ano todo. Porque, e ontem eu estava falando isso no podcast, né, durante o nosso processo de formação a gente aprende de tudo, menos sobre pessoas, e eu gosto de falar isso num ambiente onde tem muitos profissionais de RH, porque a gente se dedica, a gente vai para as universidades, para as academias, mas a gente não fala sobre pessoas, a gente fala sobre processo. Então, para além do processo, a gente vai falar muito sobre pessoas, sobre violências simbólicas que a gente traz desde criança, sobre os papéis de cada um dentro da sociedade, como que a gente rompe isso. Então, essa é uma forma, né, de trabalhar de forma transversal com lideranças, com os food lovers, entendendo que uma premissa quando você entra é que você conheça mais sobre pessoas e que a gente fale sobre comportamentos, né, em relação ao racismo, ao machismo, a capacitismo, a transfobia. Isso não mitiga que esses comportamentos ele não aconteça, por isso eu tenho um time de diversidade, equidade e inclusão para que a gente oriente. E o que a gente fala todos os dias para os nossos colaboradores é oportunize o erro para que haja o acerto. As pessoas se afastam do tema de segurança psicológica, se afastam do tema de diversidade, equidade e inclusão justamente por não saber, por não entender. Então, eu tenho medo de errar, por isso que eu não vou falar sobre esse tema. A gente incentiva, dentro do iFood, que as pessoas falem
E é um canal muito aberto junto com o time de diversidade, equidade e inclusão. Além disso, a gente tem políticas. Então, tanto políticas, né, olhando para diversidade, equidade e inclusão, quanto compliance, do que a gente admite e do que a gente não admite. Para além disso, é um papel muito educacional, né? A nossa área não é uma área punitiva, uma área que vai chegar ali e vai fazer uma gestão administrativa. A gente está justamente para apoiar e ensinar ali como que deve ser feito, como que as pessoas devem ser tratadas. E para além disso, a gente tem esse ferramental. Então, esse ferramental né, a gente vai falar ali no time saudáveis, como que funcionam as dinâmicas, a gente provê, né, um ambiente mais aberto para que as pessoas, de fato, tragam seus fatores identitários, como elas se sentem. A gente vai ter ali a pesquisa de índice de segurança psicológica, né, que vai metrificar ali como que cada grupo está se sentindo. Mas, de novo, segurança psicológica é para todos e todas as pessoas. Não é para grupos, somente para grupos minorizados, subrepresentados. Obviamente, a gente tem um cuidado muito maior, porque quando a gente olha para a sociedade, né, a gente tem um grupo que ele é maior em sua parte demográfica, por exemplo, pessoas negras, que é 58%, mas quando a gente olha para as organizações, esse grupo é minorizado e menor, e tem menor representatividade, inclusive em cargos de liderança. Pessoas LGBTQIAPN+, mulheres, né, também um grupo maior, em sua maioria dentro da sociedade, mas minorizado dentro dos ambientes corporativos. E além disso, a gente está numa estrutura, né, o iFood, uma empresa de tecnologia. Então, a gente vai ver uma menor representatividade de mulheres dentro do ambiente de tecnologia e a gente tem que garantir, né, que, poxa, essa mulher não precisa performar dentro do ambiente, em sua maioria é um ambiente masculino, que, de fato, ela não sofra mansplaining, interrupting, que homens falem sobre masculinidade e tenha sua parcela dentro da questão do machismo, né? E que pessoas não negras estejam também muito relacionadas à pauta de pessoas negras. O que eu sempre falo se existe machismo é porque tem os homens, se existe o racismo é porque existem pessoas não negras e todas as pessoas têm que estar muito onboardadas em relação ao tema. Mário, e aí, só para eu não ficar também no monólogo, falei pra caramba aqui, acho que vale explicar um pouquinho o papel do pólen. Com certeza, com certeza. E o que você está trazendo aqui, eu tô te ouvindo e refletindo sobre... A gente fala muito de ferramental, e óbvio, assim, eu até, em toda a minha jornada, a gente sempre ouve aquele jargão. Gente, não existe uma fórmula pronta, não existe uma fórmula mágica, não existe realmente. A gente pesquisa bastante, a gente busca oportunidades e eu acho que é importante a gente também ter essa compreensão de que vai muito do momento, a maturidade do negócio, da empresa, da área, da sua própria equipe, né? Só que a gente fala de ferramental, a gente tem todas as opções, entre outras que o Davi trouxe, e é importante a gente se munir, primeiro, de conhecimento, porque toda vez que eu vou para o ferramental e começo a entender como é articulado, como a nossa sociedade representa esses atravessamentos para as pessoas de grupos subrepresentados, você começa a ampliar o seu conhecimento e ficar muito mais atento e dividir esse conhecimento com outras pessoas. E eu queria, antes de chegar nos pólenes, que eu acho que casa muito com o que a gente está falando aqui, falar sobre o que é, né, importante nesse processo, que é o olho no olho, o diálogo acima de tudo, e a gente tem que ser muito aberto. E lembre-se, nós somos criados num ambiente cheio de vieses. E aí, então, todas as vezes que eu trouxer algum tema, ou que eu ouvir algo de alguém do meu time ou da empresa, eu preciso antes me situar e falar, peraí, por que eu estou interpretando assim? Qual é o meu ponto de partida? Para a gente entender se há vieses nesse lugar. E uma das coisas que eu sempre falo, empatia. Então, a gente fala de ferramental, é importante lembrar que a empatia, ela é inata para muitas pessoas, mas ela também pode ser aprendida, ela também pode ser desenvolvida. E todas as vezes que eu convivo com as pessoas diversas, todas as vezes que eu estou próximo dessas pessoas, que eu começo a personificar o que é a diversidade e inclusão, eu também começo a partir de um lugar de falar, caramba, essa pessoa é muito foda de profissional, essa pessoa é incrível como um ser humano, o que muda ela ser gay, o que muda, né? Então a gente começa a personificar e você começa a criar essa relação que a gente fala muito de empatia, desse lugar de oportunidade, de pertencimento. E aí a gente tem como uma ferramenta, a gente fala hoje com muito orgulho, que é um ativo muito forte dentro do iFood, que são os nossos grupos de afinidade,
que é o nosso pólen. Então a gente tem hoje, né, e obviamente isso é moldado conforme a gente vai evoluindo, a gente tem 5 frentes voltadas para as questões das mulheres, né, o Empodera Elas. A gente tem o Orgulho Negro, a qual eu tive a honra de ser líder durante 2 anos, então é um desafio e de muito aprendizado mesmo. A gente tem uma frente voltada que é o Sem Barreiras para pessoas com deficiência. A gente tem um específico também, chamado de Corpo Livre, onde a gente não discute só as questões de gordofobia, mas a gente olha também a questão da autoaceitação, da gente circular sendo quem a gente é, da maneira que a gente quiser, e obviamente também o LGBTI mais amor, onde a gente também discute as questões, as nuances, e ali a gente aproveita muito essa agenda, primeiro, para criar esse lugar mesmo, essa ambiência de identificação, de coletivo, de saber que a gente não está sozinho naquele espaço, mas também de forma sistemática, a gente aproveita essas discussões para poder trazer fomentos para que a gente continue fazendo ações, criando novas ferramentas, pensando em coisas diferentes. Inclusive, acho que isso que você falou é muito importante e vale a gente comentar aqui também, a gente sempre fala, não é uma corrida que eu vou chegar ali, é uma jornada, gente, não tem um caminho final. Eu posso buscar um caminho feliz, mas todos os dias a gente vai encontrar novos desafios que a gente também precisa pensar fora da caixinha. Por isso que a gente traz aqui para vocês algumas das ferramentas, algumas ações que a gente toca, mas lembre-se, olhem, façam pesquisa, peguem impulso, entenda qual é o momento da empresa, porque aí também vocês conseguem personalizar, trazer algo que seja realmente, que conecte mais com o momento que você está vivendo na companhia. Ô Mário, tem um fator que eu quero retomar aqui, que eu achei super importante. Segurança psicológica não é um processo que a gente vai metrificar em uma única ferramenta. Segurança psicológica, vocês podem medir em toda a jornada. O que eu quero dizer com isso? É entender como que acontece, por exemplo, a atração de grupos subrepresentados minorizados. Será que a empresa, as pessoas de grupos subrepresentados, elas estão sendo atraídas para essas vagas? Qual que é a percepção em relação à segurança psicológica de grupos subrepresentados em relação à minha organização? Esse é um fator. Pode ser que a sua organização esteja atraindo somente um grupo linear, né? Quando a gente olha para a demografia, aí eu sempre convido, né, fazer o teste do pescoço para a gente entender quais são as pessoas que tem dentro da minha organização, né? Será que é um único perfil? Será que vem de uma mesma cultura, uma única formação? Quem são essas pessoas? Além disso, está relacionado à jornada. Então, quais são as pessoas, por exemplo, que estão performando dentro da tua organização? Isso é segurança psicológica. Quais são as pessoas que estão encarreirando dentro da empresa? Quais são as pessoas que estão sendo promovidas, estão recebendo mérito? Isso é importante entender. Será que são pessoas de grupos subrepresentados que não estão performando ou tem um viés inconsciente que vai minimizando e vai ali saturando a segurança psicológica desses grupos que não se veem crescendo dentro de uma organização? Por outro lado, e o Mário trouxe um exemplo que é super importante, essa pessoa ela não se comunica dentro de um ambiente, né? Será que é o perfil dessa pessoa que faz com que ela não se comunique? Essa pessoa ela é mais fechada, é o perfil dela, ela é assim mesmo. Ou será que é o ambiente que está sucumbindo? Essa pessoa ela não se sente à vontade para falar dentro desse ambiente. Então são fatores que a gente precisa entender, porque nós, como profissionais de RH, de recursos humanos, muitas vezes a gente justifica muito através do comportamento. Mas tem aspectos sociais, por exemplo, em relação à formação, a ponto de partida, de onde essa pessoa veio, que talvez ela entre dentro de um ambiente onde ela se sinta minorizada. Então, mulheres dentro de um ambiente, na maioria masculino, pessoas negras onde elas se veem menos em posições de liderança ou dentro de uma estrutura específica, ou uma pessoa LGBTQIAPN+, né? Muitas vezes, e aí trazendo, né, potencializando, quando a gente olha para a camada de pessoas LGBTQIAPN+, eu contrato pessoas trans. Quantas pessoas trans tem dentro da sua organização? 1, 2? Será que não é importante a gente olhar para a segurança psicológica? Será que essa pessoa não está sendo atravessada através de vieses que outros profissionais tenham? E um fator super importante de segurança psicológica, muitas vezes a gente olha o turnover como algo geral. Será que tem um grupo que está tendo turnover mais do que outros grupos? Ou por que que pessoas negras escolhem ficar dentro da minha organização? Por que pessoas negras escolhem sair da minha organização? São perguntas que são fundamentais, porque senão a gente olha a segurança psicológica como uma palestra. Vamos falar de saúde mental, de segurança psicológica. Vamos implementar essa ferramenta e achar que está tudo resolvido. Segurança psicológica é processo transversal.
são apoio ali, comunicação, é acompanhamento da liderança, é ferramentas implementadas, porque senão a gente coloca como um único processo e ele vai se dar, a gente vai entender como algo de específico, algo pontual. Na realidade, a gente tem que olhar a segurança psicológica olhando todo, né? Muito bom, excelente. E aí já vou aproveitar e trazer aqui mais uma pergunta da Juliana. Quais as principais lições aprendidas pelo iFood que possam compartilhar com outras empresas na implementação dessas estratégias de segurança psicológica? Eu vou puxar o fio aqui para complementar muito o que você está trazendo. É muito como se fosse o inverso de tudo isso que o Davi está trazendo. Então, acho como algumas lições que eu posso dividir com vocês. A gente precisa primeiro basear tudo em dados. A gente precisa fazer leitura, pulso, qualquer que seja a ferramenta para a gente conseguir trazer não só a demografia, mas muito o que o Davi trouxe, qual é o estágio, qual é a jornada dessa pessoa, qual é a avaliação que é feita para esses grupos. A gente tem que fazer os comparativos com os demais grupos também. Então, a primeira lição é baseado sempre em dados, onde a gente consegue, primeiro, mapear quais são os gaps que possam atravessar a jornada das pessoas diversas e faz com que elas se sintam inseguras ou talvez um ambiente que não é propício a elas. Esse é um dos fatores que está muito marcado na minha cabeça. Um segundo é a gente falar sobre a liderança, o papel fundamental que a liderança tem nesse espaço, nesse lugar. E até a gente conversou um pouco sobre o pólen, sobre os nossos grupos de afinidade, como é importante a gente ter uma liderança que entende a importância de uma agenda como essa, que incentive o seu time, que não esteja no momento, mas espera aí, você vai lá para a reunião do grupo de afinidade e tem entrega para fazer? Sim, a gente tem entrega para fazer, obviamente, todo o tempo, mas como que eu consigo fazer ali um planejamento para que essa minha uma horinha do mês, ela seja realmente sagrada, importante, para que eu esteja ali discutindo, ampliando o meu olhar e, obviamente, conhecendo e me desenvolvendo. Uma outra parte é desenvolvimento, e isso no iFood para a gente é incrível, tanto em ferramentas que a gente tem gratuitas, como a gente tem budget para poder fazer os nossos cursos. Então, assim, a gente precisa estar sempre buscando novos conhecimentos. E por que que é importante isso? Porque todas as vezes que eu me sinto seguro e tenho conhecimento técnico, todas as vezes que eu me sinto próprio, isso também me ajuda a alavancar e falar, peraí, eu também posso contribuir e dizer o que eu tenho aqui para esse projeto e como a gente pode fazer diferente. Um outro processo também, uma ferramenta aprendida a gente tem muito costume de isolar, né, os temas de diversidade, equidade e inclusão nos espaços como se fosse uma alavanca, algo único. A gente precisa entender que a gente tem que trazer isso para dentro de todos os processos da empresa. Todos os lugares, as pessoas precisam entender que, olha, eu estou falando de contratação, quais são os elementos, né, de inclusão e de equidade que eu tenho aqui? Eu estou falando em retenção de talento, eu estou falando em plano de sucessão, como eu faço, né? Quais são os elementos que eu tenho aqui para que a gente garanta que todo esse processo ele seja inclusivo, que todo esse processo ele seja equânime. Então, são algumas lições que a gente aprendeu, uma delas, né, algumas delas, nesse processo todo nosso de implantação. Obviamente, a gente testa diversas ferramentas e é algo que está muito na nossa veia de testar, de fazer jet ski, de ver se dá certo. Sempre dá certo? Não, gente, é óbvio que não. A gente está falando de seres humanos. Então, beleza, se não deu certo, quais são os aprendizados? E até, Ju, é legal você trazer esse ponto, porque em todos os projetos que a gente sempre traz ali lições aprendidas, o que funcionou e o que não funcionou. O que funcionou, a gente rampeia e coloca ainda mais força, budget, precisamos ter budgets, empresas, não se esqueçam, sem dinheiro não dá pra fazer nada, a gente sabe disso. A gente utiliza o que aprendeu, a gente rampa isso, e o que não aprendeu, a gente vai tirar lições ali, entender qual é o próximo caminho e testar. E, obviamente, envolvam, comuniquem bem as pessoas e, principalmente, tragam a sociedade para esse processo como um todo, né? Super, eu acho importante a gente falar, né? Quando a gente fala de processo de bench, parece que tudo foi um sucesso. E eu acho que um dos fatores do iFood que é super importante é testar, ver se de fato teve efetividade. Caso não, como que a gente ajusta a rota? A gente sempre olha para esse processo de ajuste de rota, o que precisa ser melhorado. E em segurança psicológica, né? Processo de segurança psicológica, de pertencimento, diversidade, da mesma forma. Um ponto que eu acho que vale, que é super importante, a gente também atua de forma customizada. Nem tudo é um processo, a gente está falando de pessoas. Então não tem como eu dar um formulário ali e falar, faz esse tique aqui, tica,
né? Fez e acabou. Não. Então, hoje a gente tem um time de diversidade, equidade e inclusão que faz atendimento customizado por APN. Então, a gente adapta alguns processos. Então, vão ter processos, por exemplo, de diversidade cultural, de pessoas que vieram de outros países e que estão com dificuldade de adaptação dentro da organização. Vão ter questões relacionadas a gênero, a raça e outras questões. Muitos desses processos, a gente vai olhando ele pontualmente como se fosse um BP mesmo, um Business Partner de diversidade, equidade e inclusão. A BP da área vai nos acionar e vai falar assim, olha, está acontecendo esse caso aqui. Para além das ferramentas que a gente tem, acho importante o acompanhamento próximo. E a gente vai dedicar esse atendimento próximo, né, costurando, entendendo como que a gente pode olhar para a questão de diversidade. Como que a gente faz, inclusive, né, a questão de consultoria ali com o gestor em relação a algum tema que o gestor esteja distante. Quando há algum processo, por exemplo, relacionado à questão de desligamento, muitos dos gestores envolvem diversidade, equidade e inclusão, quando envolve grupos diversos, para entender se não tem alguma questão de segurança psicológica e como que a gente consegue fazer um processo de reversão. Então, a gente pode, né, falar de ferramental, mas a gente traz também, né, esse olhar mais humanizado, olhando para a individualidade de cada pessoa, para fatores identitários. E muitas vezes, a gente, enquanto diversidade, a gente não vai ter essa resposta. A gente precisa pesquisar. A gente, inclusive, precisa se educar e se desenvolver para que a gente consiga fazer essa consultoria. Então, esse processo, ele é um constante aprendizado, né? A gente está aprendendo ali todos os dias e o pólen tem um fator super importante nisso. Porque nem todos os processos, né? A gente tem um time 100% negro, né? Em diversidade, equidade e inclusão, com recorte, né, de pessoas LGBTQIAPN+. Mas, para além disso, eu falo que talvez a minha vivência enquanto pessoa negra é uma vivência diferente do Mário. A minha vivência enquanto pessoa LGBTQIAPN+, é diferente de outras pessoas que fazem parte do mesmo grupo. Então, a gente sempre está trocando também com pessoas, né, que fazem parte dos grupos de afinidade, no caso pólen, que esse é um fator super importante que tenham grupos de afinidade dentro das empresas para que as pessoas consigam trocar os seus desafios e que elas se sintam dentro de uma comunidade. Isso é segurança psicológica, é saber como que outras pessoas passaram por desafios parecidos e como que essas pessoas conseguiram transpor esses desafios. Então, ter toda essa estrutura vai transformar, né? Acho que são ferramentas, eu não gosto de trazer como ferramentas, mas são ferramentas importantes dentro de uma organização que vai conseguir ali meio que ter um olhar 360 para esse tema. Excelente. E aí, quando você traz nessa perspectiva, a gente precisa lembrar de alguns pontos que são muito importantes. Você falou da questão do erro. A gente precisa primeiro saber como lidar com o erro, né? E a gente precisa encarar o erro como uma ferramenta de propulsão mesmo para próximos passos. A gente vem muito de um lugar de, nossa, errou. Primeiro, a gente se sente muito mal, e acho que é importante trazer aqui algo que eu aprendi, que o perfeccionismo, ele também é um resquício da época da escravidão. Então, assim, a gente precisa começar a se olhar de uma forma, né? As mulheres, onde a gente está num país onde a gente está na posição 94 no ranking de equidade de gênero. Então, assim, não se coloquem nesse lugar. Lembrem-se que a gente tem muitos fatores externos nos trazendo para o lugar de querer ser perfeito. Isso gera muita energia em cima da gente e a gente precisa saber lidar com erro, né? É chato pra caramba, mas, pô, faz parte de um processo nosso como evolução, como ser humano, como pessoas. Então, todas as vezes, para quem não é liderança, de maneira muito franca, tá certo, quais foram os meus aprendizados, e para quem é liderança também no lugar de, opa, não é um julgamento. O que a gente consegue mitigar ali, qual é o tamanho daquele impacto, mas lembre-se, a gente está sempre num processo de evolução e de aprendizagem, então o erro ele faz parte de todo o nosso processo, né? Isso também gera um ambiente seguro, onde eu possa, como eu falei, levantar minha mão, eu falo para o meu time, gente, eu vou fazer perguntas que podem ser muito idiotas, pode ser muito, eu vou fazer essas perguntas, porque eu preciso compreender qual é o processo e qual é o meu papel e responsabilidade ali, que é um outro fator como ferramenta. A gente tem muita clareza do que eu preciso, qual é o meu papel, o que eu preciso fazer, o que é o KPI de sucesso. Então, a gente olha que tudo que é ferramental, tudo aquilo também que a gente fala de desenvolver soft skills e principalmente essas trocas coletivas, né? O Davi até falou do nosso grupo de afinidade. É incrível, é muito rico. A gente tem os materiais de todos esses encontros, onde a gente
não só potencializa, onde a gente traz também quais são os feitos do iFood dentro daquele mês, o que está acontecendo, mas obviamente ali para ouvir, né, principalmente para ouvir de maneira sistemática mesmo, dizer, caramba, isso está indo bom, esse não está indo bom. E aí, ontem você até comentou aqui, a gente tem dentro da nossa cultura, né, coloca o Johnny na sala, que é trazer o elefantão mesmo ali para dizer, olha, isso não funciona. E a gente precisa ter coragem de dizer, caramba, não funciona, porque não é sobre mim, é sobre aquele processo, é sobre como as coisas estão sendo articuladas e a gente precisa mudar a rota todas as vezes que for necessário. E está tudo bem, né? E uma das coisas que eu recomendo e que eu faço muito também é, para além dos nossos coletivos internos, a gente participa também de coletivos externos, de outros grupos de afinidade, a gente troca bastante, faz encontros para entender quais são os caminhos ali. Porque eu ouvi até esses dias atrás, num evento que eu fui, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão nas empresas, lembrem-se, não tem concorrência. A gente não tem concorrência. A gente precisa dividir boas práticas, a gente precisa saber o que funciona bem naquele lugar para que o seu ambiente esteja totalmente, acho que é, né, o meio tópico, mas que o seu ambiente seja majoritariamente seguro para a maioria das pessoas. Então, troquem, perguntem, questionem, marquem encontros com outras pessoas que cuidam de diversidade e inclusão para saber, e aí, o que você está fazendo? E não tenha medo e receio de contar aquilo que você está fazendo e está dando certo. Porque quanto mais a gente conseguir trazer boas práticas, ações afirmativas, desenvolvimento de pessoas voltado para esse tema, a gente consegue sim se articular e aumentar muito mais essa nossa rede, saindo ali da nossa bolha. E terminando aqui a minha parte, eu ouço muito das pessoas, pô, a gente está começando ainda aqui a falar sobre o tema na empresa. Ok, que bom que a gente está começando a falar. Tá tudo bem, né? Aproveita então agora, entende qual é a maturidade do seu negócio, o que a gente precisa. Eu vejo muitas empresas dizendo, a gente ainda precisa implantar um grupo de afinidade. A gente também viveu esse processo, não faz tanto tempo, gente, tem 4 anos, né? E a gente lembra até hoje do primeiro, que foi o Orgulho Negro, a gente com um bombom saindo, entregando para as pessoas para convidar todo mundo para participar da gente com um grupo de afinidade. No começo, 5 pessoas, depois foi 10, depois... Hoje a gente tem um quórum muito maior, mas obviamente ele é um processo de maturação. E aí eu falei para vocês de 5 frentes de grupo de afinidade, que é um celeiro importante para a gente trazer pertencimento, e a gente tem cada grupo em um momento distinto também. Isso também faz parte, né, do negócio. Então eu queria só, acho que trazer esse ponto aqui também para apoiar nessa fala. Ô Mário, para a gente encerrar, o nosso tempo está dando aqui, mas falando em utopia, eu acho que é importante olhar para os processos também da empresa, entender o que mina essa segurança psicológica das pessoas. Acho que é importante fazer essa reflexão no todo. Em processos, olhando para a jornada, será que o meu feedback mina? E eu trago isso porque pode parecer utopia para pessoas de RH, né? Mas durante minha jornada, né, eu já trabalho com diversidade, equidade e inclusão há algum tempo e passei por diversas organizações. Geralmente as lideranças, quando chega num processo, né, de entender e falar assim, por que a pessoa não está performando? A pessoa, a própria liderança traz, né, uma lista ali falando de questões que a pessoa precisa desenvolver. Quais são os pontos fortes dessa pessoa? Será que a gente mapeou isso também? O que faz com que os nossos processos em relação a encarreiramento, liderança, façam uma escolha? O que faz com que a organização dê mais atenção, por exemplo, para um perfil específico do que para outro. E aqui, galera, acho que só para finalizar, a gente não está falando sobre fatores identitários somente, a gente está falando sobre impacto social, né? A gente impacta a sociedade, porque quando a gente fala de inclusão, reparem dentro das organizações quantas pessoas pretas retintas existem dentro do seu ambiente. Pessoas negras de pele escura. Pode ter pessoas negras de pele clara, em sua minoria, mas pessoas pretas de pele retinta, pessoas pretas, poucas. É um fator que a gente precisa entender. Quando a gente olha para a Covid, porque mais pessoas negras morreram, será que foi simplesmente uma questão social? É importante a gente olhar para esses dados. Quando a gente olha para a crise lá de 2016, que a gente teve ali a crise do Zika vírus, né, e que cada 10 mulheres acometidas, 8 eram mulheres negras. Será que foi um acaso? Ou será que a maioria dessas mulheres viviam ali
né, a maioria delas no Nordeste, né, no interior do Nordeste, com falta de acesso à saúde, educação, a saneamento, inclusive não podiam comprar um repelente, por isso que isso acontecia. A gente está falando de fatores sociais muito específicos, além da pauta emocional. A gente trazendo aqui, né, falando dessa pauta, né, diversidade, equidade e inclusão, é uma pauta super emocional, mas é importante, enquanto áreas estratégicas, a gente falar de dados e que não existe acaso. E quando a gente fala de grupos subrepresentados, a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando de algo muito maior de pessoas que a gente acaba invisibilizando e que uma grande parte dessas pessoas vão para a margem. E não diferente dentro das organizações. Então é importante a gente olhar esses dados, né? Entender por que a gente não consegue, por exemplo, subir a cota de pessoas com deficiência. Então, entender que quase 60%, né, mais de 60% de pessoas com deficiência não possuem ensino fundamental. Então, são questionamentos que são super importantes para a gente entender, né, o porquê que a gente não consegue crescer em relação à demografia, em relação à questão de inclusão, e que devem ser feitas, inclusive, para as lideranças e RHs. Que aí a gente começa a entrar, né, óbvio, tem um lado social, emocional, mas tem um lado super estratégico também. E o lado de quanto mais as pessoas se sentirem pertencentes, mais as pessoas vão se desenvolver, mais as pessoas vão performar, mais competitiva a sua empresa será e ela vai conseguir atender o todo, ela não vai conseguir atender um público linear. Então, quanto mais eu me vejo, mais eu me compro. Quanto mais produtos eu gero para todo mundo, mais parcela da sociedade eu consigo deter ali enquanto organização. Excelente. Gente, dá vontade de seguir falando, mas a gente tem o nosso time aqui. Para quem tá ouvindo e anotando aí, lembre-se, autocuidado é extremamente importante, é a ferramenta número 1. Primeiro eu ponho oxigênio em mim, depois eu levo para as outras pessoas. Então pensem muito nos rituais pessoais para a gente cuidar da nossa saúde mental, porque é um processo que a gente precisa realmente fazer para ter preenchido aqui. Eu queria agradecer, de verdade, a gente chegou aqui ao fim. Obrigado, Davi, por essa troca maravilhosa. E agora a gente volta logo para continuar botando essas ações no nosso dia a dia. Esse foi o nosso Papo de Corredor, o podcast do iFood Benefícios. Acompanha este e outros podcasts que a gente está colocando, entre outros conteúdos, no nosso hub de conhecimento, o Acrescenta. Obrigado, gente. Beijos e abraços cheios de amor preto. Dá um beijo aí para É isso. Beijo, galera. Foi muito bom estar com vocês. Qualquer coisa, adicionem a gente no LinkedIn, a gente vai trocando, tá bom? Davi Venâncio e Mário Gomes. Valeu!